Paz de Cristo a todos. Vamos falar sobre a divisão do reino de Israel. Nós sabemos que Deus ficou muito triste com a escolha do povo de Israel em querer um rei, né? Em 1 Samuel 4 em diante já começa ali uma coisa terrível com Israel, uma peleja, uma luta tal, uma batalha sangrenta, onde morre mais de 30.000 israelitas, morre também Eli, morre os filhos de Eli, e Deus ali estava separando Samuel para uma grande obra. Mas em 1 Samuel 8 em diante, o povo viu que Samuel estava já velho e que os filhos dele não seguiram o mesmo propósito. E ali quiseram que Samuel ungisse um homem a rei. Ou seja, antes era a teocracia, né? E eles quiseram a monarquia, igual os reis das nações ao derredor de Israel. Ou seja, Israel estava olhando para as nações, em vez de olhar para Deus, que fez tantas coisas, tantos milagres. Eles agora estavam olhando para as nações. É um perigo. Quando nós deixamos de olhar para o Senhor, nós olharemos para o mundo. E a Bíblia diz assim, o próprio Jesus: olhai para mim e sereis salvos. Então, se a gente olha para Deus, olha para o Senhor, nós seremos salvos. Que a nossa visão venha estar somente no Senhor. Mas, devido à insistência dos filhos de Israel, ali Samuel unge o primeiro rei, que foi Saul. Não foi da vontade de Deus, foi da permissão de Deus. Alguém então teria que reinar. E Saul foi ali escolhido pelo povo e Deus assim permite. No começo, Saul ele reina até bem. No começo, coisa de 1 ano, 2 anos, reinou bem. Mas depois, o resto dos anos foi uma calamidade. Ele nunca mais se acertou com o Senhor. Até o último instante, ou os últimos dias, o próprio Deus diz para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu já o rejeitei. Ou seja, Saul estava destinado, a se afastar de Deus para sempre, por causa da obstinação. Deus já tinha rejeitado Saul. E ele morre ali, e depois dele veio Davi, o melhor rei de Israel. Nós sabemos que foi Davi. Davi teve seus altos e baixos, nós sabemos disso. Mas o melhor rei, o homem segundo o coração de Deus, nunca se prostrou diante de imagem nenhuma. O próprio Davi, ele não aceitava isso. Ele tinha Deus como o seu Senhor, seu Salvador. E isso é muito importante. E na época de Davi, ali ele tinha muitos conflitos, muitas guerras, como também na época de Saul. Mas Davi tinha sempre um tempo para buscar ao Senhor. E até ele se alegrou uma vez quando ele, vindo da guerra, disseram para ele assim: Davi, vamos à casa do Senhor? E ele disse que se alegrou, né? Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porém, Saul não se alegrava em ir à casa do Senhor. Antes, se alegrava nas coisas deste mundo, Mas Davi fica velho e ali tem que outro reinar em seu lugar. E Salomão era a pessoa escolhida por Deus. E ali Salomão agora está reinando. Depois Salomão ele se distancia do Senhor por causa das mulheres, que ele se misturou. E ali foi uma calamidade. Quase ele se perde. Alguns acreditam que Salomão se perdeu, mas não tem como. Por que não tem como? Porque na velhice ele se arrepende. Quando ele escreve Eclesiastes, ele diz assim: vaidade, tudo é vaidade. E também ele diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade.
Se alguém perguntasse para ele, mas você não lembrou, né? Não, ele não lembrou, tá? Mas ele realmente se arrepende na velhice, escrevendo Eclesiastes, e ele diz, né, para a gente se lembrar de Deus no dia da mocidade. Porém, Salomão morre e alguém tem que reinar no lugar dele. Roboão reina no lugar de Salomão. Porém, Roboão, ele não tem aquela instabilidade, aquela sabedoria para reinar, e ele vai pedir conselhos, tá? E ali ele pede conselho aos anciãos. Os anciãos dão um bom conselho a Roboão, mas Roboão não se satisfaz, ele vai procurar ainda mais conselho e vai até os jovens. E os jovens, ele dá um conselho diferente dos anciãos. O jovem fala para Roboão tratar as pessoas má, né, e não agradar como os demais de outrora agradaram a nação, ao povo. E o que aconteceu? A divisão aconteceu. Deus não trabalha em meio de divisão. Observe quando Israel estava unido, né, o povo estava forte. As nações não conseguiam destruir ou levar em cativeiro a nação, porque estava unida, unificada, as 12 tribos unidos. E existe um ditado: povo unido jamais será vencido. E a união não provoca força, não provoca fraqueza, mas a união faz a força, né? Nós falamos sempre isso: a união faz a força. Mas ali o povo se divide, porque Roboão não procura obedecer os conselhos dos anciãos. Por isso que é muito importante a gente atentar para conselho de pessoas de idade, porque são pessoas vividas, pessoas experientes, e é bom atender aos conselhos de pessoas de idade, sim. Porém, Roboão atende os conselhos do jovem, e a nação se divide, aonde 10 tribos vai para o norte e 2 para o sul. E quem reina as 10 tribos? Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, ele era servo de Salomão e agora está reinando sobre 10 tribos, por causa de quê? Da falta de sabedoria de Roboão. Roboão ainda reina ali aquelas 2 tribos, não muito tempo, mas dali em diante houve a divisão e uma calamidade, a ponto de tempos futurísticos houver cativeiros, destruição, enfim. Mas Deus fez uma promessa, né, que da raiz de Davi sempre vai haver um reino e um rei. Ali está observando-se que não eram reinos humanos, mas o reino de Cristo. O próprio Daniel fala do reino sempiterno e de um rei eterno, que é Cristo, tá? Ele veio da linhagem de Davi, por isso que fala filho de Davi, que veio da linhagem de Davi. E esse reino, o reino de Cristo, está mais próximo do que nunca. Será um reino de paz, um reino de amor e um reino de união e não de divisão. Infelizmente houve essa divisão aqui. Israel ficou à mercê dos inimigos por falta de obediência e de sabedoria. Quer ser bem-aventurado? Obedeça e busque sabedoria. Peça a Deus, e Deus ele dá sabedoria. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.